O Trump fala que isso é um absurdo. O Trump, inclusive, fala que o Zelensky é um ótimo vendedor, porque toda vez que ele pisa nos Estados Unidos, ele sai com milhões e milhões de dólares que deveriam ser da sociedade americana, né? Dentro do princípio da OTAN, caso algum país seja atacado, eu sou obrigado a defender os caras. E se os americanos forem atacados? Aquele país que gasta muito menos com defesa do que deveria gastar pela própria Constituição da OTAN, vai me defender também? Então por que eu sou obrigado a defender os caras? O Macron, ele falou em 2019 ou 2020 que a OTAN era uma organização em morte cerebral. Hoje ele não pensa mais isso. Você pode começar agora aprendendo o pacote Full Stack da Dunk Coach. São os 20 cursos mais completos do Brasil, num preço que tá bom demais, galera, para colocar você entre os grandes do mercado de programação. São mais de 2.500 aulas, milhares de projetos práticos, tem material de estudo, tem monitorias, as aulas são online e ao vivo e você pode baixar o app para aprender de onde você estiver. Daí você vai aprender a criar sites, aplicativos, sistemas, linguagem de programação, até desenvolvimento blockchain, né, para você criar criptomoeda. Tem ainda vários outros skills, como por exemplo inglês para programadores, produtividade, design para web, aplicativos, cursos bônus de graça para você. É coisa pra caramba. É pra virar um programador mais do que completo. Então clica agora no link da descrição para tudo que tem no pacote Full Stack da Dunk e começar o ano de verdade agora com a maior formação em programação do Brasil. 600 milhões de pessoas. Então, pô, me conta o que assim, a chegada do Trump de novo, com a eleição dele a partir com efeito em 2025, o que isso muda, ou o que isso já está mudando no que estava acontecendo antes, que as principais coisas que a gente pode dizer, a guerra lá na Ucrânia com a Rússia, as coisas lá em Israel, tá tendo problema lá na Síria, etc. Mas a chegada do Trump, em que medida que ela já está ou mudará o joguinho do jeito que tá? Olha, são em vários aspectos, assim, tá? Primeiro eu vou falar da guerra Rússia e Ucrânia, né? Da guerra Rússia e Ucrânia, com certeza, a principal diferença é que o Trump, pra tudo, tá? Ele tem duas políticas que ele fez lá no seu primeiro governo e vai fazer agora de novo. America First, ou seja, primeiro penso nos interesses americanos, depois nos interesses globais. Então essa pauta de aquecimento global, livre mercado, isso tudo deve ser deixado de lado para aumento de protecionismo, volta das emissões de gás carbônico. Ele é um cara que, sim, se faz mal para a economia dos Estados Unidos e para a sociedade americana, eu vou deixar em segundo plano, independente das consequências geopolíticas disso. E o Let's Make America Great Again, que é o MAGA lá que eles chamam, né? Então, os Estados Unidos eles vão tender a se portar como uma grande potência geopolítica de novo, independente também das consequências geopolíticas que isso traga. Por exemplo, em relação à guerra Rússia e Ucrânia, o governo Biden, os democratas, via de regra, eles são muito mais favoráveis a continuar ajudando a Ucrânia. Se a gente pegar em valor de financiamento, dos Estados Unidos, desde o começo da guerra para a Ucrânia, já está na casa de quase 120 bilhões de dólares. É muita grana, né? Mais ou menos metade não chegou ainda, mas a promessa de que vai chegar está nas 120 bilhões de dólares. O Trump fala que isso é um absurdo. O Trump, inclusive, fala que o Zelensky é um ótimo vendedor, porque toda vez que ele pisa nos Estados Unidos, ele sai com milhões e milhões de dólares que deveriam ser da sociedade americana, né? Então, por exemplo, ontem mesmo, ou anteontem, teve a reinauguração da Catedral de Notre Dame, lá na França, e aí sabe que político adora aparecer nesse momento, né? Aí tava o Macron, que tá enfrentando uma baita crise política na França também, o Trump, e aí o Zelensky foi lá pra trocar uma ideia, né? Ele pediu ajuda nessa daí, não foi? Pediu ajuda. Porque, assim, a grande questão é que o Trump, ele vem sempre fazendo declarações, e até nos secretários, no vice-presidente que ele vem indicando, pessoas, assim, que sempre se declararam contra a ajuda à Ucrânia. O cara que ele indicou como vice, que é o J.D. Vance, ele foi fazer um pronunciamento quando ele era senador, na OTAN, criticando a ajuda que os Estados Unidos e a OTAN davam para a Ucrânia, alegando que a Ucrânia não fazia parte da OTAN, que deveria ter mais gastos militares nos países da OTAN e não para a Ucrânia. Então é óbvio que ele, enquanto vice-presidente, vai ter essa política também. O que eu vejo é meio uma tentativa assim, meio que desesperada do Zelensky, porque ele já falou, olha, sem os Estados Unidos a gente perde a guerra, os americanos eles são os responsáveis por mobilizar o continente europeu, os outros países da OTAN, para continuar ajudando a gente. Então, se o Trump e os seus secretários, vice-presidente, têm essa política tão contrária ao Zelensky, o cara vai ficar isolado. E na guerra agora, mesmo que seja uma velocidade lenta, tá acelerando os ganhos da Rússia. Na região de Donetsk, por exemplo, vem avançando. Então, é um momento preocupante, assim, pro Zelensky. Não é interessante esse lance do... a galera do Trump não quer mais ajudar, não quer mais fazer... Eles não querem mais mandar grana pra Ucrânia, certo? Certo. É interessante porque os Estados Unidos eles não se posicionaram sempre como uma polícia do mundo.
não fazer parte, ou, vamos lá, não estar... Você acredita que é verdade que se os Estados Unidos não ajudarem a Ucrânia, eles perdem a guerra e o Putin vai anexar a Ucrânia? Anexar a Ucrânia inteira não, mas acho que vai anexar as regiões que já foram invadidas. Isso vai. Então, isso parece uma derrota pra polícia do mundo, né? Eu acho que é mais uma derrota para os democratas do que para uma derrota dos Estados Unidos. Porque os republicanos, principalmente a ala mais trumpista dos republicanos, eles sempre criticaram essa ajuda. Então, na minha concepção, por exemplo, não é que eles estão deixando de financiar grupos que sejam os seus aliados. É que a Ucrânia não faz parte da OTAN, a Ucrânia nunca foi uma grande aliada do Ocidente. O Trump, ele fala, né? A Europa tem que ser problema dos europeus. Eu, Trump, tô cansado, ou eu, Estados Unidos, tô cansado de gastar dinheiro mandando tropas, equipamentos em direção à Europa, sendo que os países europeus, principalmente depois da década de 90, a nova ordem mundial, os caras não têm gastos militares. Hoje, ou foi ontem, ele fez um tweet ou um X, né? Enfim, agora a nova rede social aí, colocando que ele, inclusive, cogita pro seu governo agora sair da OTAN. Acho que é muito mais retórica eleitoral, né? Enfim, do que concreto. Mas porque ele fala assim, eu, Estados Unidos, hoje, sou responsável por garantir a segurança da Ucrânia, garantir a segurança da Europa. Aí ele pergunta assim, dentro do princípio da OTAN, caso algum país seja atacado, eu sou obrigado a defender os caras. E se os americanos forem atacados? Aquele país que gasta muito menos com defesa do que deveria gastar pela própria Constituição da OTAN, vai me defender também? Então por que eu sou obrigado a defender os caras? Então ele falou, se a OTAN não passar por uma reforma profunda, a gente corre o risco de sair da organização. Não acho que isso vai acontecer, até porque um efeito colateral da guerra Rússia-Ucrânia foi um fortalecimento da OTAN também. Uma coisa que o Putin não queria. Uhum. A Finlândia entrou para a OTAN, a Suécia entrou para a OTAN, os países hoje aumentaram os gastos militares. Pô, a Polônia, que tá bem na fronteira ali com a Ucrânia, os caras estão gastando quase 6% do PIB em defesa, porque tem preocupação, claro, com a Rússia. Os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia. Então, assim, o Macron ele falou em 2019 ou 2020 que a OTAN era uma organização em morte cerebral. Hoje ele não pensa mais isso. Então, hoje, a Alemanha vem aumentando o número de recrutamentos, quase obrigando o serviço militar obrigatório. A França também vai aumentar gastos militares. Então, o Putin meio que reviveu a OTAN. Mas acho que é mais uma mensagem, né, do Trump assim, ó, acordem, gastem mais, porque eu não vou ficar garantindo a segurança de ninguém, não. Interessante.